Quando você investe em empresas de valor, sabe que o preço que você vai acabar pagando por elas importa bastante. Por isso que na avaliação que a gente vai fazer, a gente sempre quer avaliar o negócio da empresa, o que ela está fazendo, os resultados que ela está tendo, em comparação com o preço que a gente vai ter que pagar para poder comprar suas ações. De certo modo, existem diversas formas para a gente poder olhar e entender esse conceito. Uma delas é o PL, que é o preço sobre o lucro. É um indicador que vem ser aí a base para uma boa avaliação. De certo modo, é um indicador muito simples, que é fácil de entender, de construir. Basicamente, o PL é o preço que está sendo cotado uma ação dividido pelo lucro daquela ação. Se a gente pegar um exemplo de uma ação brasileira, como a Vale, Petrobras, a gente vai calcular o preço que aquela ação está custando e dividir pelo lucro que ela rendeu aí no último período. Então aqui, por exemplo, no site do Fundamentos tem a ação da Petrobras. Se a gente for dividir o preço que ela está custando aqui, a cotação dela, de R$ 36,94, dividido por 6,49, que foi aqui ó, quantos que ela rendeu de lucro, ela vai dar aqui o PL de 5,69. Então esse aqui seria o valor, o preço que a gente está pagando pelo lucro da ação. Nesse sentido, quanto menor for o índice PL, melhor seria basicamente para a gente fazer a compra. Também no site mostra a descrição do que ele é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Normalmente aqui ele mostra para a gente que o PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação, através do lucro gerado pela empresa, considerando que esses lucros permaneçam constantes. De certo modo, o PL não necessariamente vai considerar que a empresa vai trazer esse mesmo lucro por ação no ano seguinte. Não é isso o resultado final desse indicador. Não quer dizer que ano que vem ele vai dar esse mesmo lucro, enfim, seja maior ou menor. Ele quer dizer o resultado de agora. E, de certo modo, a gente pode usar alguns outros critérios para ver se também a gente pode levar isso em consideração para os próximos anos. Portanto, o que a gente quer realmente avaliar é o quão barato estaria o resultado que essa empresa está trazendo para o preço que a gente vai pagar nessa ação. E aí tem muitas coisas que o pessoal acaba trazendo. Eles normalmente acabam trazendo um valor fixo ou um limite de PL que seria o ideal para se comprar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal acaba sempre trazendo que um PL ideal seria no máximo de 12. Isso vem desde lá da época de Benjamin Graham, quando ele fez um estudo e observou que as empresas norte-americanas, quando compradas a um PL até de 15, estariam em uma melhor situação do que quando compradas em índices de PL mais altos. Para ele, o PL de 12 seria como ainda se fosse uma margem de segurança para que você saiba que realmente está comprando alguma empresa mais barata. Então, abaixo de 15, de certo modo, estaria ok, porém, o ideal e de acordo com a estratégia seria comprar abaixo de 12. Isso não quer dizer que no Brasil necessariamente vai ser igual ou em outro país. Não quer dizer que todas as ações devem serem iguais também. Existem algumas formas de ações, algumas empresas que vão se desenvolver diferente ao decorrer do tempo. Empresas que são de crescimento, empresas que normalmente às vezes são cíclicas, então eventualmente vão estar baratas em alguns momentos, olhando para o índice PL, em outros momentos não. Empresas que são mais robustas, que vão normalmente estar com um PL mediano. E já empresas de crescimento vão estar com um PL mais alto. E o que acontece aqui? Você vai acabar observando esse índice ao longo do tempo para cada ação. Você pode ver uma média desse índice e avaliar se ele está caro agora ou está barato em comparação com a própria Petrobras ao longo do tempo, dos seus resultados ao longo do ano, em vista do valor de cada ano que você vai pagar pelo preço da ação
e também fazer uma comparação da Petrobras com as outras ações do setor e entender qual ação então estaria mais barata, qual ação que você estaria pagando mais barato por ela, em vista do lucro que ela estaria te trazendo pelo preço que você está aí pagando nela. Aqui no próprio site do Fundamentos, você pode vir em busca por empresa e nos filtros colocar na busca avançada os valores que você deseja. Pode, por exemplo, pôr um PL de 2, um mínimo e um máximo de 25, para você poder ver as empresas que estão aqui de acordo com esse indicador. Então você vai encontrar as menores para as maiores. Evidentemente que quanto maior, olhando apenas nesse aspecto, seria um sinal mais ruim. Então aqui para o final da fila seriam as empresas que estariam ficando mais caras. E a gente acabaria observando isso também em comparação com a análise do negócio da empresa. A gente não vai diferenciar necessariamente uma empresa que está aqui cotada com um PL de 5 para uma que está com um PL de 6 e simplesmente definir que uma é melhor do que a outra porque ela está com um PL mais barato, porque eu estou pagando um pouco mais barato no lucro que ela me deu desse resultado, porque também a gente tem que entender o que vai ser do resultado do ano seguinte dessa empresa para poder ver se faz sentido esse PL. Isso aqui também não está sendo uma informação que está te enganando nesse sentido. E normalmente acaba acontecendo com esse índice ao longo do tempo. No médio e longo prazo, esse índice, o pessoal até pega um índice da bolsa inteira, por exemplo, ele vai pegar o índice PL do Ibovespa para entender se a bolsa está num momento bom para se fazer aquisições ou se a bolsa está num momento ruim. Normalmente, se a bolsa está em queda, ela estaria com índice PL menor. E, eventualmente, se a bolsa está subindo, tendo altas, ela estaria com índice PL mais alto. Cada vez que as cotações das ações vão subindo, como normalmente o lucro das empresas não aumenta de forma muito diferente, vamos dizer assim, ao longo do tempo, as empresas normalmente vão ter um fator de crescimento que é mediano ao longo do tempo, porém o fator da cotação, do preço que vai pagar por elas, normalmente tende a variar muito mais do que isso. Então, conforme o mercado vai subindo, esse índice PL, de uma maneira geral, do mercado em geral, também vai subindo. E isso traz, então, um mercado mais caro. Quando o pessoal passa a falar assim, a bolsa está barata ou a bolsa está cara, normalmente é olhando para esse tipo de indicador, para esse tipo de índice, para olhar o resultado da empresa e quanto que estamos pagando na cotação. E assim acaba olhando para o mercado de uma forma geral para entender o que os investidores estão vendo de todo o mercado, não só também de uma ação. Porque normalmente isso está atrelado à economia, à política, não quer dizer simplesmente que está todo mundo olhando só o resultado da empresa. Então por isso também acaba sendo distorcido, vamos dizer assim, acaba saindo fora da curva, fora da média, e aí é onde que acaba surgindo as oportunidades, seja de comprar e também ali para vender. Dessa forma, ao longo do tempo, ele acaba sendo bem previsível o quanto que ele está acima da sua média ou abaixo da sua média. O ideal normalmente é você procurar por comprar ações ou ver o mercado com bons olhos quando ele está em níveis baixos e entender que quando ele está em nível alto não é um momento muito oportuno para fazer compra, porque isso acaba sendo uma coisa que todo mundo subestima, que é a média do mercado. Então, normalmente o mercado sempre vai oscilar, o mercado acaba fazendo oscilações, isso seja em cotação, isso eventualmente em lucro das empresas e também, por exemplo, então resultando na oscilação do índice PL. Como ele acaba oscilando, no curto prazo a gente não consegue prever esse movimento. No longo prazo ele já fica muito mais nítido e muito mais fácil de acompanhar, porque no longo prazo quem tende a dominar o mercado é o valor. O mercado fica sujeito a seguir realmente o valor que as empresas estão gerando.
e não simplesmente o sentimento que o pessoal está colocando nele para comprar ou vender ações. E aí o ponto mais importante é realmente ter cuidado com índices PLs mais altos. Normalmente significaria que a empresa está cara. E isso não é o que a gente quer comprar, pelo menos não na maioria dos casos. Existem justificativas, por exemplo, para empresas de crescimento que vão entregar resultados ano a ano superiores, uma receita crescendo, enfim. Normalmente o lucro delas não vão estar crescendo, não vão trazer resultados assim de lucro, e é até por isso que acaba se pagando um PL mais caro. Nesse sentido, é possível e é de se avaliar, e sim, pode ser fazer a compra, mas é uma coisa mais específica do que do mercado de uma forma geral. Acaba muitas vezes tendo ações cíclicas, que o pessoal, vamos supor, vai comprar em um momento que o seu resultado não está bom, então às vezes a sua margem operacional não está legal, e assim fica com o PL mais caro. E aí a cotação vai seguir o valor que essa empresa está gerando. Como esse valor vai diminuir ao longo do tempo, a cotação também vai diminuir. Claro que isso vai seguir o ciclo, vamos dizer assim, então tenderia a baixar abaixo da média e depois voltar para a média e eventualmente subir acima dela, da mesma forma com o PL. Porém, você não pode comprar lá na crista, porque o PL vai estar caro, você vai procurar comprar um PL mais baixo. Quando você associa o momento do mercado, ele está, de certo modo, caro ou barato, por exemplo, a partir do índice PL das empresas, e você também associa a empresa em si ao índice PL, vai avaliar os fatores qualitativos da empresa, quanto ao negócio dela, quanto que ela vai poder produzir, quanto que ela vai conseguir repassar de preço, e quanto ela vai aumentar de custo, ou como vai ser a produção dela, para entender se no próximo ano ela também vai ter um bom resultado. Então isso significa que você está fazendo uma boa análise para entender se sua compra está sendo boa ou não. Muitas vezes acontece também do índice PL ser distorcido devido a lucros não recorrentes. Então esse é um ponto também que a gente deve se atentar, para não entender que a gente está comprando alguma coisa barata, porém isso não faz parte necessariamente do resultado da operação da empresa em si. Isso está vindo alguma coisa não recorrente, que está sendo mais pontual, que aconteceu de certo modo nesse resultado desse período, porém para o próximo ano não teria. A gente acaba ficando também numa situação que no ano que vem nosso PL já se tornaria caro. O princípio é comprar a empresa boa e barata. A forma de entender e fazer isso é ver aquelas que têm um negócio seguro e que você realmente está então pagando barato por elas, por exemplo, através de um olhar para o índice PL. É bem simples e é fácil de entender para poder seguir uma abordagem aí de comprar empresas de valor descontadas no mercado.